Olá, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre regressão linear simples. A regressão linear pode ser vista como uma extensão da correlação. Como assim? Vamos considerar esses pontos aqui neste gráfico x, y. Como a gente pode ver, parece existir uma relação entre quando você aumenta o x, você aumenta o y. Isso indica uma correlação positiva. O R é positivo. Vai ser maior do que zero e vai ser no máximo 1. Com a regressão, a gente vai tentar fazer mais do que dizer que há uma associação entre x e y. Lembrando que correlação não implica em causalidade, não implica que x causa y ou que y causa x. Nem tampouco a regressão vai falar sobre causa, mas a ideia da regressão é que a gente consiga prever normalmente o valor de y através do valor de x. Para isso, a gente vai traçar uma reta que seja a melhor reta possível ao longo desses pontos. No caso, essa não foi bem uma reta, mas a lógica dessa reta é: ela tem que ser a reta que vai ter o menor somatório de erros do ponto até a reta. Deste ponto até a reta, deste ponto até a reta. Esse vai ser o método dos mínimos quadrados. Essa reta é descrita por uma equação de primeiro grau que talvez vocês se lembrem da época de colégio, que é aquela equação y igual a ax mais b. Na estatística, essas denotações podem estar um pouco diferentes, mas é assim que a gente costuma ver. E é claro que a gente pode ter um certo grau de incerteza, que seria mais ou menos o nosso erro, uma margem de confiança. Onde que a gente usa isso na área biológica? A gente costuma usar muito quando a gente tem uma calibração de uma análise em que a gente tem uma curva de dados conhecidas, por exemplo, uma concentração, então digamos que o x seja uma concentração em miligramas por ml, e que o y seja uma leitura qualquer, como por exemplo uma absorbância. Uma absorbância em um certo comprimento de onda, por exemplo, em 595 nanômetros. Sabendo o quanto a gente tem, tendo valores conhecidos, e a gente vendo quanto que dá de absorbância, agora a gente consegue calcular os nossos desconhecidos. Por exemplo, aqui, se eu tenho um novo gráfico, eu tenho concentrações conhecidas, por exemplo, de uma proteína, e, por exemplo, com essa concentração, eu tenho esta medida de absorbância. Com uma concentração maior, eu tenho esta medida. Concentração maior, esta medida. Concentração maior, esta medida. Eu traço uma reta aqui, atravessando estes dados. E agora eu consigo calcular quanto que eu vou ter da minha proteína, aqui em miligramas por ml, a partir de um dado de uma absorbância através de um leitor de placa. Então, se eu tenho uma absorbância que deu este valor, eu jogo este valor até a curva e eu consigo detectar qual é a minha concentração. Deu uma absorbância aqui. Novamente, jogo na curva e consigo detectar qual é esta concentração, porque agora eu tenho uma equação que consegue dizer por onde que vai passar. Utilizando esta equação aqui, eu consigo prever o meu novo valor. O como que calcula isso
É um pouco complicado, mas um dos pontos vai ser a média de x com a média de y. Então, vai cruzar no ponto médio de x com o ponto médio de y. Depois, vai ter um cálculo para saber onde que cruza no eixo y, que é dado por este valor aqui. Com isso, você consegue calcular o restante. Importante, se você está usando esse tipo de equação para prever dados, você só tem certeza que essa curva é uma reta entre o seu ponto mais baixo e o seu ponto mais alto. O que vem para cá é uma incógnita. Talvez você saiba pela literatura, pelo que você já está acostumado a medir rotineiramente no laboratório, mas na prática isso daqui vai ser uma incógnita. Então, se você tem um dado que bateu aqui, na verdade, você não pode usar essa extensão da curva para obter o valor deste novo dado. Para que a gente possa fazer uma regressão linear simples, a gente tem que atender a alguns critérios, que são eles: a normalidade, a homocelasticidade entre as variâncias, a independência das amostras e a linearidade. Entre quem? Entre x e y. Como assim linearidade entre x e y? Aqui parece que a curva que melhor descreve esses dados é uma reta, mas nem sempre esse é o caso, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Colocando um novo gráfico, imagine que, conforme o x aumenta, o y aumenta também. Opa, está um pouco parecido com o gráfico anterior, mas a partir de um certo ponto, conforme você aumenta o x, o y começa a cair. Então, essa curva é melhor, essa distribuição dos dados é melhor descrita por uma equação do segundo grau, por exemplo, e podem ter outros formatos de retas. Se há linearidade, você pode fazer uma regressão linear simples, senão você deve buscar outro tipo de regressão. Agora, com isso, a gente vai poder ir para um programa de estatística para ver como nós colocamos os dados e que tipo de resultados nós obtemos. Nós temos aqui no Excel o ensaio de Bradford, que vai nos dar a quantificação de proteínas em uma série de amostras. Temos a nossa placa, em que a gente vai ter uma curva para calibração e nós vamos ter as nossas amostras desconhecidas. Coloquei aqui uma placa não totalmente preenchida, em que nós temos no A1 e 2 o nosso branco. Então a gente coloca tudo que a gente vai pôr nos outros pocinhos, exceto proteína, exceto a nossa amostra ou exceto uma proteína de concentração conhecida. Onde está marcado aqui com uma cor um pouco diferente, nós vamos ter as nossas curvas. Os dados então estão em duplicatas, então cada pocinho, cada par de pocinho é para ser a mesma coisa e deveria dar resultados idênticos, mas sempre tem uma pequena variação entre eles. Essas são as concentrações utilizadas para fazer a curva, e aqui tem as absorbâncias que o equipamento detectou, que o nosso leitor de placas detectou. Com isso, a gente pode fazer a subtração dessas absorbâncias, tanto da curva quanto dos pares de desconhecidos, com relação à média do nosso branco. Importante que a maior parte dos leitores de placa já faz o ajuste pelo branco, claro, desde que você tenha informado quem é o branco. Se você simplesmente colocou a placa para ler, aí você vai ter que fazer essa conta manualmente. Depois que a gente faz essa substituição aqui, essa subtração pelo branco, então a gente pega o valor da replicata, 1 ainda 2,
E para cada uma a gente vai subtrair da média desse branco. Nós vamos ter um novo valor aqui, um novo valor médio de absorbância. A partir dessa absorbância, qual é a concentração de proteína que tem na minha amostra? 1, 2, 3, 4, assim por diante. Primeiro, nós vamos ter que fazer uma análise de regressão linear. A gente vai copiar esses dados da curva. A gente já tem aqui a curva com a subtração pelo branco, temos nossas concentrações e temos aqui a média da absorbância. Então, nós vamos copiar esses dados para o prisma. Escolhi o prisma novamente, assim como no vídeo da correlação, porque é um programa bastante utilizado. Escolhemos o gráfico XY, criamos, vamos copiar aqui as nossas concentrações já conhecidas e vamos colocar aqui nossa absorbância. Concentração e absorbância. Vamos em analisar, escolhemos uma regressão linear, damos um OK. E o que vai ser o mais importante no nosso caso? A gente quer saber tanto a equação da reta, como a gente também quer saber o valor de r ao quadrado, que vai dizer quão boa está a nossa curva, ou quanto de variância que a nossa curva explica dos dados. A maneira mais fácil que tem é se você clicar aqui nesta opção. A gente não vai clicar nela agora. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, a gente pode simplesmente dar OK aqui e talvez marcar essa opção aqui, o plot dos resíduos. Damos um OK. E nós temos o seguinte. Primeira coisa, nós temos um valor de significância aqui. Então, é um cálculo, há uma significância nessa regressão. O valor de r ao quadrado é 0,99 e é o que você deveria esperar para um ensaio como esse. Se está abaixo disso, talvez tenha tido algum problema na pipetagem nos seus pocinhos. O que mais ele tem aqui de super importante é a equação da reta. Então, y igual 0,69 multiplicado por x mais 0,03375. Com essa equação, você pode ir lá no Excel e calcular esses valores colocando uma fórmula aqui. Mas a gente não precisa fazer isso. E é claro que, né, se a gente vê aqui 0,69 vezes x, quem que é o x? O x seria a nossa média da absorbância. Mas você não precisa fazer essa conta manualmente. A gente pode copiar esses valores aqui e a gente vai colar aqui no Prisma, na nossa tabela de dados, aqui, sem que tenha nenhum valor de x associado. Esses vão ser os nossos unknowns. Quando a gente vai em analisar, escolhemos novamente uma regressão linear. Vamos analisar de novo, criando uma nova planilha de resultados. E a gente marca interpolar os valores desconhecidos da curva padrão, ou a partir da curva padrão. Damos um OK. A gente vai ter os mesmos dados, a gente vai ter o mesmo R de 0,99, a gente vai ter a mesma equação da reta, mas o interessante é o seguinte, que aqui do ladinho tem os valores interpolados de x. Clicamos aqui e temos esses valores. Temos a concentração e temos a absorbância. Se a gente tem isso aqui já numerado, a gente já sabe quem que é quem. Só para ter certeza, a gente pode copiar isso daqui, voltar para o Excel, colocar embaixo para ficar mais visível. Então, a gente tem essa absorbância aqui, referente a essas amostras.
Então, a amostra 1 tem esta concentração de proteína em qual unidade? Na unidade micrograma por microlitro. Ah, mas eu diluí a minha amostra. Aí você tem que levar em consideração o fator de diluição antes de usar diretamente este número. Este outro gráfico que tem aqui é o gráfico para avaliar a homocedasticidade das variâncias. Qual que é a ideia? A ideia é que isso aqui tem que estar parecido. Todo mundo tem que estar desviando de maneira parecida ao longo do caminho, ao longo desse zero. Como que é quando não tem uma homocedasticidade entre as variâncias? A gente vai ter algo um pouco mais parecido com isto daqui. Temos o nosso gráfico, temos o zero, e, independente dessa não homocedasticidade, a soma dos resíduos sempre vai dar zero. Mas a grande questão é, normalmente, ou é muito comum, quando os valores de x serem pequenos, os valores de y também. Mas à medida que vai aumentando os valores de x, a gente começa a aumentar a nossa dispersão. Isso não é esperado para o tipo de análise que a gente está fazendo agora. Mas se você está analisando outras questões que você está usando a regressão para tentar entender melhor a distribuição de alguns dados, você pode encontrar este tipo de formato de distribuição dos resíduos. Então, ela faz esse formato cônico. O que seria o esperado, independente da variância ser alta ou baixa, seria esperado que fosse homogêneo, fosse reto aqui. Ela pode ser grande o quanto for, desde que ela esteja simétrica. Vejo aqui forma um quadrado e aqui forma um triângulo, um cone. Essa seria, aqui nesse caso, uma violação da homocedasticidade das variâncias. Mas, poxa vida, aqui tem um n tão baixo que parece que não dá para concluir muita coisa. Pois é, essa é uma limitação do uso da regressão quando a gente tem uma curva tão pequena. Mas a gente acaba usando ela mesmo assim. O importante é, se a gente olhar os dados, a gente faz um gráfico aqui como se fosse o da correlação, só que agora tem a reta. E a gente olha essa distribuição. É uma distribuição linear, os pontos estão bem encaixados nessa curva, o r ao quadrado deu 0,99, que é o mais humanamente possível para você conseguir? Se sim, então dá para usar, na prática é isso que é feito. Teoricamente, você deveria ter um n maior, idealmente até de 20 observações independentes para fazer uma regressão linear. Mas não é o caso. A gente faz regressões lineares com 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 6 pontos, já é o suficiente para fazer uma curva como essa. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.